Fragrância para vela. Toda vez que a gente vai preparar uma vela, se você perceber, se a fragrância não tiver uma boa performance, você pode olhar no fundo da vela e a fragrância ela não homogeneizou. Você tem uma vela molhada, ela fica melada, né? Como se não tivesse incorporado ali. E por que que isso acontece? Isso acontece porque a fragrância ela não está totalmente adaptada para aquele meio. Mesmo a vela sendo uma solução de éster emolientes, ceras e qualquer outro material que seja solúvel em óleos. A fragrância ela tem que ser lipossolúvel. Então a gente tem algumas características de fragrância. A gente tem fragrâncias à base de glicóis, de ésteres e tensoativos. A nossa fragrância às vezes ela pode ser hidroalcoólica, lipossolúvel ou hidrossolúvel. Isso depende do tipo de construção da fragrância. Então a gente precisa fazer solubilização de alguns materiais, cristais, resinas e ceras. E alguns concretos também. O que a gente precisa? A gente precisa de um material que seja compatível com aquela cera ou com aqueles materiais. Afinidade, melhor afinidade. Ele tem uma certa afinidade, uma certa capacidade de solubilizar no meio. Quando a gente faz essas soluções ela carrega mais ou menos uns 40 a 50% do DNA da fragrância em questões de solubilidade. Então isso vai determinar se a fragrância ela tá lipossolúvel, hidrossolúvel ou hidroalcoólica. Para a vela, a gente precisa de uma fragrância totalmente hidro ou lipossolúvel. Para a vela, a gente precisa de uma fragrância totalmente lipossolúvel. Muito se fala em fragrância hidrossolúvel, em fragrância hidroalcoólica, tá? E algumas pessoas elas confundem isso, mas tem que ser totalmente nessa linha. Para você ter certeza que a sua fragrância vai ter uma boa performance, sempre teste ela no óleo mineral. Se você testar ela no óleo mineral e ficar totalmente solúvel e transparente, não vai ter problema nenhum e você vai conseguir obter o máximo daquela fragrância na base. Isso a gente está falando de homogeneização na base. Depois, a gente tem um segundo ponto, que é o diâmetro do copo e o calibre do pavio, que isso também é uma coisa que a gente tem que observar. O diâmetro do copo, ele determina se você vai ter uma piscina ou se você vai ter um túnel. O túnel é uma queima desorganizada que não vai te dar performance, não vai fazer uma piscininha bonita. Aí você tem que aumentar o calibre do pavio, tá? E tudo isso a gente tem que observar a chama da vela para ver se ela não está fumaçando. Que se ela estiver fumaçando, você tem que trocar, porque a vela ela tá no solubilizante errado, tá bom? Então essa é a dica de hoje para a gente acompanhar as nossas resenhas.